Muito bom dia para você aí de casa. Hoje é quinta-feira, dia 13 de setembro. RF com você começando e ó, o final de semana batendo a nossa porta tá chegando, né? A semana passou voando. E aí, tá curioso, curiosa para descobrir o que você vai ver hoje aqui no nosso programa? Então, olha só. Polícia descobriu um esquema de tráfico de drogas em São Paulo. Bolivianos arriscam a vida para transportar os entorpecentes. Estudante é baleado em escola pública de Salvador. Vaga de emprego em supermercado de Americana gera fila gigantesca. E na quarta reportagem sobre a série do vestibular, você vai descobrir que muitos estudantes sofrem com problemas de depressão e pânico. Nós vamos descobrir como lidar com essa fase de estudos para evitar esses problemas. E ainda hoje, quer garantir aquele like na foto nas redes sociais? Sabia que além da pose você precisa de um belo cenário? As dicas você descobre daqui a pouco. O RF com você está apenas começando. E daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você também os exageros na hora de tirar uma selfie. Para muita gente, esse tipo de foto virou uma necessidade diária. Mas será que tem limite? E qual será esse limite? A gente vai descobrir ainda hoje aqui no nosso programa. E a gente começa com as principais notícias do dia. E as polícias civil e militar realizam desde o início da manhã de hoje uma operação que busca foragidos da justiça e o cumprimento de mandados de prisão na região aqui de Campinas. Os crimes são de vários tipos, desde falta de pagamento de pensão alimentícia até tráfico de drogas e outros crimes. Ainda não há detalhes da operação e nem o número exato de presos, mas seriam 3.500 mandados de prisão em Campinas, Indaiatuba, Paulinha, Valinhos e Vinhedo. Os detidos estão sendo levados para distritos policiais e também para a 2ª Delegacia Seccional no Jardim Londres. Lá, um ônibus da Polícia Militar foi usado para o transporte dos presos. A força-tarefa acontece também em todo o estado. E a polícia descobriu um esquema de tráfico de drogas em São Paulo. Bolivianos arriscam a vida para transportar os entorpecentes. E sabe quanto eles iriam receber por isso? R$500. A radiografia mostra as cápsulas que eram transportadas dentro do corpo. Em um grupo de 7 pessoas, cada uma havia ingerido mais de meio quilo de cocaína. Não é uma prática tão rara, principalmente quando se trata do transporte de longas distâncias, até pela dificuldade que é do trabalho de investigação em se levantar esse tipo de criminosos. O grupo saiu da cidade de Puerto Suárez, na Bolívia, próxima à fronteira com o Brasil. Seguiu até Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Lá, a droga foi ingerida. Os bolivianos estavam a caminho do terminal rodoviário da Barra Funda, em São Paulo. Iriam para Itapecerica da Serra, na região metropolitana, onde a cocaína seria entregue. Mas foram detidos enquanto ainda estavam nos ônibus na rodovia Castelo Branco, pouco antes de chegar à capital. Rapidamente eles confessaram, a maioria deles, que estavam mesmo com as drogas ingeridas. Aí os conduzimos até o hospital, fizemos o exame de imagem. Foi confirmada aí a nossa suspeita. O entorpecente iria abastecer o tráfico da própria cidade, além de Taboão da Serra, Embu das Artes e bairros na zona sul de São Paulo. 3 dos suspeitos receberam alta depois de terem expelido todas as cápsulas e foram levados para a cadeia. Os outros 4 devem sair do hospital nesta quinta-feira. Segundo a polícia, o pagamento pelo transporte da cocaína seria feito em dólares, o equivalente a quase R$500 cada um. O caso pode ser encaminhado para a Justiça Federal, que vai decidir se os bolivianos serão deportados ou não. E um garoto de 12 anos foi baleado dentro de uma escola pública em Salvador.
O garoto de 12 anos fazia aula de capoeira na quadra de esportes desta escola pública em Salvador quando foi atingido por tiros. Segundo testemunhas, os disparos partiram de policiais militares. Chegou atirando, nada dos tiros e os estudantes assustou, todo mundo correu. Moradores disseram que é comum a presença de policiais dentro do colégio, que seria usado como caminho para se chegar até uma comunidade, durante as ações de combate ao tráfico de drogas. A comunidade está localizada atrás da escola. A Secretaria de Segurança Pública do Estado negou que os policiais atiraram durante a aula. Uma equipe teria se deslocado até a escola porque recebeu uma denúncia de que havia um tiroteio no local. Segundo a PM, quando os policiais chegaram, viram o estudante baleado e prestaram socorro. A Polícia Civil investiga de onde partiram os tiros que atingiram o estudante. O adolescente foi levado para um hospital onde aguarda por uma cirurgia para a retirada da bala. Com medo, esta mãe, que prefere não mostrar o rosto, decidiu tirar o filho da escola. Não é nem a primeira vez, nem a segunda vez que acontece isso, né? Não respeita pai de família, não respeita a criança, não respeita ninguém. Policiais trocaram tiros com criminosos depois que agentes da delegacia anti-sequestro foram procurados pela esposa de um traficante que está preso, que afirmou que ela e os 2 filhos estavam sendo ameaçados de morte. Segundo ela, os criminosos pediam um pagamento de R$300 mil. No carro de um taxista usado pelos criminosos ficaram as marcas do confronto. Os suspeitos queriam R$300 mil ou matariam a mulher e o marido dela, que está preso. O grupo fez várias ameaças até que a vítima denunciou a polícia. Os agentes se passaram por familiares e negociaram a entrega do dinheiro aos criminosos. Mas no local combinado, o encontro terminou em tiroteio. A vítima estava com um pacote e disse que entregaria o dinheiro. Mas os policiais anunciaram a prisão e os criminosos reagiram com tiros. No confronto, 2 suspeitos conseguiram fugir e 2 foram baleados. Entre eles, Igor Carvalho de Souza, um ex-policial militar que morreu no local. Um policial civil também foi atingido, mas já recebeu alta do hospital. O local ficou isolado e moradores da região não puderam voltar para casa. Não tem horário. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, qualquer horário e é fuzil, é qualquer tipo de armamento. E um levantamento aponta um aumento nos confrontos entre policiais e traficantes na principal avenida que corta o Rio de Janeiro. Em muitos casos, os motoristas ficam no meio do fogo cruzado. Uma situação deitada no chão do ônibus. Durante pelo menos meia hora, esta administradora de empresas viu o tempo correr mais devagar, paralisada pelo medo em mais um tiroteio na Avenida Brasil. Todo mundo deitou dentro do ônibus, minha mãe chorando, tinha uma senhora também um pouco desesperada no momento dos tiros. E eu me abaixei também e fiquei aguardando o tiro cessar. Chamada pelos cariocas simplesmente de Brasil, a maior via expressa do Rio atravessa 26 bairros da região metropolitana e tem quase 60 quilômetros. Este ano, as interrupções no trânsito se tornaram mais frequentes. O motorista de reboque, Wellington, também foi testemunha. Olha eu deitado no chão, aí ó. Deitado no chão, a bala comendo. Peguei o celular, nervosismo, para mostrar para minha esposa meu dia a dia. Resolvi filmar, mandando para ela e até tava sorrindo de nervosismo. Para os 300 mil veículos que enfrentam todos os dias a avenida que é a cara do Rio, cada viagem é uma incógnita. Infelizmente hoje a gente pega Brasil e não sabe se volta para casa no final do dia, né? Não sei se eu digo para minha família, até mais tarde ou adeus. Que triste, né? Os cariocas acabam vivendo sempre com medo. E a polícia apreendeu R$370 mil em um fundo falso de um carro em Minas Gerais. O motorista do veículo não soube explicar a origem do dinheiro. As notas estavam embrulhadas em folhas de jornal, pacotes com cédulas de 20, 50 e 100 reais.
Um a um, os maços de dinheiro foram colocados na bancada pelo policial. Ao todo, foram apreendidos R$370 mil. O dinheiro estava em um fundo falso no porta-malas deste carro, que foi parado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-040, em Sete Lagoas, na região central do estado. Foi feita uma revista minuciosa no veículo e localizado um compartimento oculto na parte traseira do veículo, no porta-mala. O motorista Bruno Furquim, de 35 anos, viajava sozinho e não soube explicar a origem do dinheiro. O homem contou para a polícia que foi contratado para conduzir o veículo de São Paulo até Montes Claros, no norte de Minas. Ele receberia R$3 mil para fazer o transporte. Assim que chegou à cidade mineira, o suspeito repassou o carro para outra pessoa. Essa pessoa saiu com o veículo, 3 horas após retornou, devolveu para ele o veículo e mandou ele retornar para São Paulo. O motorista e o carro foram trazidos para a sede da Polícia Federal, em Belo Horizonte. Em maio, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu R$1.200.000 dentro desta mala. O dinheiro estava com um empresário de Goiás que não soube explicar a origem dele. 2 pessoas foram detidas, entre elas um policial aposentado. E uma família luta na justiça há 2 anos para provar que um aposentado não fez uma dívida no cartão de crédito. E o pior, um erro no banco que levou o aposentado à morte. Há 2 anos, a família de José Lopes de Oliveira luta na justiça pela reparação dos danos causados por este cartão de crédito. Ele foi enviado para o aposentado sem que José tivesse pedido. O que parecia um simples erro de um banco virou um pesadelo. A cobrança de um saque de quase R$3 mil que ele não fez, o acréscimo de juros nas faturas seguintes e o nome na lista de inadimplentes. Ele nunca teve nome sujo, ele não gostava dessas coisas de pegar empréstimo, essas coisas. Tudo dele era tudo pago tudo em dia. E logo em seguida ele recebe uma quantia de uma fatura de R$3 mil para pagar. José, que era diabético e tinha pressão alta, ficou muito nervoso. Eles estavam falando que ele ia ficar com o nome sujo, porque daí que veio o AVC. O aposentado sofreu um acidente vascular cerebral há 2 anos. 2 meses depois, morreu vítima de um infarto. Camila atendeu José e não tem dúvidas que isso só aconteceu por causa da dívida cobrada indevidamente pelo banco. Ele mal conseguia falar, tocava no assunto, ele ficava muito nervoso. Ele não conseguia pronunciar as palavras. Eu tentei acalmá-lo, dei água. Liguei no banco e ele saiu de lá muito, muito nervoso. A mulher de José pagou o valor cobrado pelo banco para livrar a família da dívida. Mas na fatura seguinte veio uma nova cobrança. Indignados, os parentes recorreram a um advogado da Defensoria Pública e moveram uma ação contra o banco. Na ação, a família pede ressarcimento pelo dano material no valor de R$3.400 e reparação por danos morais de R$144 mil. A família também pediu a perícia da assinatura do contrato apresentado pelo banco. É parecida com a assinatura real de José Lopes de Oliveira, mas a perita constatou que não é dele, foi falsificada por alguém. O laudo foi taxativo, foi muito bem feito e não deixa margem de dúvida nenhuma com relação à falsificação de assinatura do seu José. O resultado da perícia comprova que houve falsidade ideológica e estelionato. Em casos como este, a recomendação é ir a uma delegacia e registrar um boletim de ocorrência para que a Polícia Civil abra um inquérito e investigue a autoria dos crimes. Uma ação criminal correndo em paralelo com o processo civil pode ajudar a vítima a conseguir uma indenização na justiça. O promotor diz que ninguém deve se sentir impedido de lutar na justiça, mesmo que o processo envolva custos altos como o de uma perícia. A regra é quem pede a perícia paga. Quem não tem condição de pagar a perícia pode se valer da estrutura da Defensoria Pública. O consumidor também deve ficar atento ao envio de cartões de crédito sem prévia autorização. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, essa prática viola o Código de Defesa do Consumidor e é abusiva, sujeita à aplicação de multa administrativa. No caso da família de José, o juiz julgou improcedente a ação. Nós iremos recorrer em todas as instâncias, se necessário for, para reverter essa situação. O caso está em segredo de justiça e, por isso, o tribunal não quis se pronunciar. Eu ainda creio na justiça. Não pode ficar em
impune o que aconteceu. E tem que recorrer mesmo. Nós brasileiros precisamos lutar pelos nossos direitos. E o detento Alexandre Nardoni, condenado a 30 anos e 2 meses de prisão pela morte da filha Isabela, pediu progressão ao regime semiaberto. O pedido ainda será analisado pela Justiça, mas o parecer do Ministério Público é contrário à progressão ao semiaberto. O promotor afirma que não existem elementos que indiquem que Nardoni vai se adequar às regras de autodisciplina e responsabilidade. Ele está preso desde maio de 2008 pela morte da filha Isabela, de 5 anos, jogada de um prédio na zona norte de São Paulo. O advogado de Alexandre Nardoni preferiu não comentar o parecer do Ministério Público, mas no pedido ele alega que o cliente já cumpriu o tempo de permanência exigido para o regime fechado. Mas ao analisar o pedido, o juiz pode contrariar a sugestão do Ministério Público, concedendo o benefício. Se isso acontecer, Nardoni passa a ter direito a 5 saídas temporárias ao ano. Entre as datas estão, por exemplo, o Dia dos Pais e o das Crianças. Ele é condenado a 30 anos e 2 meses de prisão. No regime fechado, o detento fica proibido de deixar a prisão. No semiaberto, ele é autorizado a deixar a penitenciária durante o dia para trabalhar, voltando à noite. Ainda tem direito a saídas temporárias. E agora uma notícia preocupante. O número de pessoas com câncer vai aumentar 80% no Brasil até 2040. A Evelise descobriu no ano passado que tem câncer. Foi durante um autoexame que a advogada, de 36 anos, identificou uma pequena alteração na mama direita. Eu sempre fiz o autoexame assim na hora de tomar banho, enfim, sempre tive esse cuidado. Aí eu passei a mão abaixo da minha axila e senti uma dor muito forte. E ao final dessa dor tinha um caroço. O câncer diagnosticado era um dos mais comuns e com quase 100% de chances de cura. Ela fez uma cirurgia e retirou parte do seio direito. O câncer é uma realidade cada vez mais presente na vida dos brasileiros. Uma projeção da Organização Mundial da Saúde indica que o Brasil terá 559 mil novos casos de câncer, com 243 mil mortes somente em 2018. A entidade cita ainda que o crescimento dessa doença aqui no país atingirá 80% até o ano de 2040. A população está envelhecendo, né? As pessoas vivem mais e com isso aumenta a chance de ter câncer durante a vida, né? Isso muito provavelmente relacionado também aos hábitos de vida. As pessoas são sedentárias, são estressadas. Apoio para essa luta ela tem em casa. Ela deixa de viver, fazer as coisas que fazia, ter a rotina que ela tinha antigamente, e tu tem que se enquadrar dentro daquilo ali. É uma nova vida, é uma nova fase, mas que com amor a gente consegue superar cada desafio que aparece. Exatamente. Com amor a gente supera tudo. Só que o câncer, gente, tem cura sim quando descoberto com antecedência, né? Então é muito importante a gente sempre fazer os exames e ficar de olho na nossa saúde. Agora uma imagem que reflete o desemprego aqui no interior de São Paulo. Olha só a fila que se formou hoje logo cedo em um supermercado que vai inaugurar na cidade. Homens e mulheres de todas as idades querendo uma oportunidade de trabalho. Isso mostra a gravidade da situação aqui no nosso país. A primavera está chegando e com ela a temporada de alergias. Pouca gente pensa nisso, né? Mas o pólen liberado pelas flores pode agravar os quadros alérgicos. Quando a primavera se aproxima, os alérgicos ganham uma preocupação quase invisível: os grãos de pólen. Eu sinto sim, alergia, nariz entupido, tosse alérgica. Os sintomas da rinite alérgica são caracteristicamente o nariz entupido, espirros em salvas, vários espirros seguidos, a coceira no nariz, coriza constante e até uma conjuntivite alérgica com os olhos vermelhos e irritados constantemente. Em uma consulta médica é possível detectar os fatores que agravam o quadro. Exames de sangue e pele também ajudam. Para detalhar o diagnóstico, uma endoscopia permite que o médico identifique desvios ou obstáculos no nariz que impedem a melhora do paciente. O importante é não se acostumar com o mal-estar que as alergias provocam. Depois que foi feito o máximo do controle no ambiente respiratório, existem medicamentos
Os medicamentos começam também com o uso do soro fisiológico constantemente. Também existem, em alguns casos muito selecionados, as cirurgias para tirar fatores anatômicos obstrutivos. Porque se o osso é torto dentro do nariz, não tem como as partículas saírem de lá. Se entra um pólen, ele vai ficar parado ali. Vivian convive com a rinite há 4 anos. Ela também tem desvio de septo e adenoide, que prejudicam ainda mais a respiração. Mesmo com todos esses diagnósticos, a jornalista não seguiu o tratamento adequado. Olha, eu meio que me acostumei com a minha situação, então eu já não respiro direito, eu deixei pra lá, eu comecei a fazer um tratamento. Como eu não respiro direito, eu não durmo direito, o meu rendimento durante o dia cai, eu tenho dificuldade de fazer exercício físico, então atrapalha muitas áreas da vida. Para casos como o de Vivian, o médico faz um alerta. A rinite alérgica, quando não tratada, a longo prazo pode gerar complicações como sinusites, como infecções de repetição. A pessoa fica com restrição na vida, com medo muitas vezes de frequentar um ambiente, porque ela sabe que vai ter uma crise. Muitas vezes também a pessoa tem problemas no sono, ela não consegue dormir direito por causa do nariz entupido. E quem nunca tomou um remédio para curar uma dor de cabeça ou uma febre? Pois é, apesar de parecer normal, existe um grande risco: a automedicação. O Brasil está na lista dos 10 países que mais consomem medicamentos no mundo. É muito comum encontrar quem já tomou medicamento por conta própria. Quando eu tô com dor de cabeça, quando eu tô com uma dor que não é, vejo que não vai prejudicar, eu pego e compro um remédio. Quando eu fiquei uns 3 dias com dor de cabeça. O Brasil está na lista dos 10 países que mais consomem medicamentos no mundo. Muitas vezes o consumo é feito sem prescrição médica, principalmente os anti-inflamatórios, para combater dores e febres. Dados do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade mostram que 76% dos brasileiros usam medicamentos por indicação de amigos ou familiares. O perigo, segundo os especialistas, é que os remédios aliviam o mal-estar naquele momento, mas podem esconder outros problemas de saúde muito mais graves. Então, a maioria das pessoas se automedicam, geralmente, quando eles sentem alguma dor, né? E as dores podem ser sinal de uma doença ocasionalmente mais grave, né? Por exemplo, uma dor de cabeça, né, quando ela dá de repetição, uma dor de cabeça quando ela for intensa, pode ser sinal, por exemplo, de um aneurisma cerebral, né? Às vezes uma dor no braço, uma dor no ombro pode ser sinal de uma doença, por exemplo, do coração, ou um outro exemplo de uma dor que é muito comum, é a dor nas costas, né, a famosa lombalgia, que eventualmente pode ser sinal, né, e sintomas de uma doença renal, tá? Então, nós médicos, nós orientamos as pessoas a se automedicarem, mas desde que sejam com cautela, né? Desde que sejam com bom senso, e caso os sintomas persistam, que procurem um médico. O nefrologista conta que os rins estão entre os órgãos mais afetados pelo excesso dos anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, eles agem numa molécula da inflamação chamada prostaglandina. Quando você toma um anti-inflamatório, você diminui os níveis de prostaglandina no rim, e isso causa uma diminuição do fluxo sanguíneo nos rins, tá? Causando então a diminuição da função dos rins, podendo levar à insuficiência renal. Dona Maria evita ao máximo tomar remédio e só toma se for por recomendação de um médico. Porque eu sempre aprendi e os médicos sempre falaram para mim, nunca ficar ouvindo, falando assim, toma isso, toma aquilo, é bom, você tá com alguma coisa? Então não, você tem que ir ao médico para ele que vai falar, né, o que é certo, né, para você tomar. É, exatamente. É muito importante ouvir sempre uma orientação médica. E o candidato à presidência, Jair Bolsonaro, voltou a passar por uma cirurgia. Ele está internado desde que sofreu um atentado. O presidente do PSL, partido que Jair Bolsonaro é candidato a presidente, esteve no hospital para acompanhar a cirurgia. Aproximadamente 24 horas ali, agonizando bastante, com bastante dor, bastante inchaço no abdômen.
e infelizmente não foi possível evitar esse novo procedimento. O presidenciável foi transferido de volta para a unidade de cuidados semi-intensivos no final da noite. Em nota, o hospital informou que a cirurgia foi bem sucedida. Jair Bolsonaro está internado desde quinta-feira, depois que sofreu um atentado durante um ato de campanha na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A nova cirurgia foi necessária após a constatação de uma aderência obstruindo o intestino. Aderência é a união de 2 tecidos do órgão durante o processo de cicatrização interna e dificulta a passagem dos alimentos. Em uma rede social, um dos filhos do candidato, Flávio Bolsonaro, informou que o estado de saúde do pai ainda é considerado grave. Também durante a noite, a Justiça Federal em Juiz de Fora negou um pedido feito pela defesa do agressor de Bolsonaro para que ele fosse submetido a exames de insanidade mental. A justificativa é de que não há nenhum relato de surtos sofridos por ele. O pedreiro Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos, está preso no Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele confessou o crime. E um depoimento ainda inédito prestado à Polícia Federal e mantido sob sigilo. O ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, diz que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu priorizar empreiteiras brasileiras na exploração do pré-sal para facilitar a cobrança de propinas. O ex-ministro dos governos Lula e Dilma Rousseff, Antônio Palocci, prestou depoimento à Polícia Federal em Curitiba como parte do acordo de delação premiada. Aos investigadores, Antônio Palocci afirmou que Lula deu preferência às empreiteiras brasileiras para a construção de sondas, utilizadas na exploração do petróleo do pré-sal. Essa ideia teria partido do tesoureiro do PT, João Vacari Neto, com o argumento de que seria bem mais fácil cobrar propina de empresas brasileiras. Palocci disse ainda que Lula chegou a intermediar um contrato entre a Sete Brasil e o grupo OSX de Ike Batista para a construção de navios sonda, porque o empresário sempre deu dinheiro para as campanhas petistas. O depoimento servirá de base para as investigações da Operação Greenfield, que apura desvios nos fundos de pensão de empresas estatais. Fontes do Ministério Público afirmam que os fundos investiram valores bilionários na Sete Brasil, que acabou em recuperação judicial em 2016. Todo o dinheiro investido foi perdido. Agora, os procuradores querem juntar esse depoimento ao processo que investiga integrantes do PT pelos desvios nesses fundos. Todo o Brasil. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência e por me receber aí na sua casa. Eu conto com o seu carinho até a 1h da tarde. E falando em carinho, na verdade, eu quero pedir para colocar o WhatsApp aqui do nosso programa na tela, por favor, para você que está nos acompanhando, é o 997318135. Mande a sua selfie assistindo o nosso programa. Não se esqueça, precisa colocar o nome e a cidade de onde você mora, tá bom? E ontem não deu tempo de mostrar todas as participações, por isso eu vou mostrar agora, antes de colocar mais notícias. Então coloca para mim na tela, por favor, as participações de ontem. Vamos lá, o Robson, de Maristela, aqui de São Paulo. Beijão pra você, Robson, obrigada pelo carinho. O Francisco, de São Carlos, também aqui do interior de São Paulo. Super beijo pra você, Francisco. Adelândia e Diorana, de São Miguel. Um beijo para essas duas lindas, obrigada pela audiência. O Wellington, de Paraibuna, beijão para você, Wellington. O Eduardo, de Timbaúba. Cada cidade diferente que aparece aqui pra gente, né? E a gente vai conhecendo todo mundo. Um beijo para você, Eduardo. O Elvis, de Alto Alegre. Super beijo para você, Alves, sempre acompanhando o nosso programa. A Fátima, de Pedro Canário. Beijão para você também, Fátima, obrigada pelo carinho. O Diego, um beijo para você, de Monju. O Gustavo, de Hortolândia, aqui do interior também, de São Paulo, interior, curtindo o RF com você. Que felicidade. O Natalício, de Timbaúba, que eu falei agora há pouco, ainda não me acostumei com o nome dessa cidade, hein? Mas já vou me acostumar.
Beijo para vocês que participam e que mandam mensagens de carinho para mim. Eu conto com a audiência de vocês até a 13h e nós vamos voltar agora falando sobre as eleições 2018. Uma nova pesquisa de intenção de votos foi divulgada. Vamos ver os resultados. A pesquisa estimulada mostra Jair Bolsonaro, do PSL, na liderança. Ele tinha 21% em 13 de agosto e agora está com 25%. Ciro Gomes, do PDT, vem em segundo, estava com 8% e agora tem 11%. Ele está empatado com Marina Silva, da Rede, que manteve os 11% da pesquisa anterior. Ainda em situação de empate, Geraldo Alckmin segue com 9%. Também com empate, mas no limite da margem de erro, vem Fernando Haddad, do PT, que tinha 6% e agora está com 7%. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 5% e agora está com 4%. João Amoedo, do Novo, subiu de 1% para 3%. Henrique Meirelles, do MDB, foi de 1% para 2%. Guilherme Boulos, do PSOL, manteve 1% nas duas pesquisas. Outros candidatos somados têm agora 1%. Brancos e nulos somavam 21% e caíram para 13%. Indecisos foram de 16% para 13%. E o Instituto também pesquisou as possibilidades de segundo turno. Veja qual é a preferência dos eleitores. Ciro Gomes aparece com 37% contra 34% de Jair Bolsonaro. Brancos e nulos são 19% e indecisos 10%. Num segundo cenário, Marina Silva tem 46% contra 34% de Bolsonaro. Brancos e nulos somam 13% e indecisos são 7%. Na disputa entre Bolsonaro e Geraldo Alckmin, o tucano aparece com 38% e o candidato do PSL com 35%. Brancos e nulos somam 19% e os indecisos 8%. Bolsonaro aparece com 36% na disputa com Fernando Haddad, que tem 33%. Brancos e nulos são 26% e os indecisos 5%. Marina teria 43% contra Ciro, com 33%. Brancos e nulos somam 18% e indecisos são 6%. Na eventual disputa entre Alckmin e Ciro, o tucano teria 39% contra 33% do pedetista. Brancos e nulos são 24% e os indecisos são 4%. Num outro cenário, Ciro aparece com 39% e Haddad com 28%. Neste caso, brancos e nulos somam 28% e os indecisos são 5%. A pesquisa também mostra que Marina tem 43% contra 33% de Alckmin num eventual segundo turno. Brancos e nulos somam 20% e os indecisos 4%. Na disputa entre Marina e Haddad, a candidata da Rede aparece com 42% contra 23% do candidato do PT. Brancos e nulos somam 28% e os indecisos são 7%. Mais um cenário. Alckmin tem 42% contra 26% de Haddad. Brancos e nulos somam 25% e os indecisos são 7%. Os eleitores também foram estimulados a falar sobre a rejeição aos candidatos. Vamos ver os resultados. 55% dos entrevistados não votariam em Jair Bolsonaro. 51% não escolheriam Guilherme Boulos. Henrique Meirelles tem 48% de rejeição. Geraldo Alckmin, 44%. E Fernando Haddad, 43%. 41% não votariam em Ciro Gomes e 39% em Cabo Daciolo, do Patriota. 37% não votariam em Marina Silva. 35% rejeitam João Amoedo e Álvaro Dias. E 34% Vera Lúcia, do PSTU. 30% não votariam em José Maria Imael, do Democrata Cristão, e João Goulart Filho, do PPL. E 6% não rejeitam candidato algum. Vamos ver agora como foi a quarta-feira dos candidatos à presidência. A maior parte deles fez campanha no Sudeste. Ciro Gomes, do PDT, fez corpo a corpo com eleitores na Saara, região de comércio popular no centro do Rio de Janeiro. Ele prometeu atenção especial ao Estado.
O maior desemprego do Brasil está no Rio de Janeiro, a situação das finanças públicas completamente falidas, e eu quero começar por esses 3 estados a solução de virada do novo Pacto Federativo Brasileiro: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Geraldo Alckmin esteve em Minas Gerais. O candidato do PSDB visitou uma fábrica de autopeças em Betim e prometeu menos impostos para as empresas. Reduzir o imposto para ter mais emprego, mais empresas e mais investimento nas empresas, e de outro lado acordos comerciais, nós precisamos exportar mais. Marina Silva da Rede também fez campanha em Minas. Ela visitou o mercado municipal de Belo Horizonte. A candidata disse que vai garantir a estabilidade da economia. Voltando a crescer, nós vamos recuperar os empregos. Voltando a crescer, teremos recursos para investimento na infraestrutura, na moradia popular, no saneamento básico. Henrique Meirelles, do MDB, fez caminhada pela rua 25 de Março, região de comércio popular da capital paulista. O candidato prometeu investimento no ensino profissionalizante. As vagas de ensino profissionalizante federal no país inteiro tem que se multiplicar enormemente. A economia precisa crescer e para isso vai demandar empregos de qualidade. Fernando Haddad, agora como candidato oficial do PT à presidência, também fez campanha em São Paulo nesta quarta-feira. Ele se reuniu com movimentos sociais e estudantes. Fernando Haddad falou dos planos para melhorar o ensino médio. Todas as escolas federais de ensino médio vão ter que estabelecer um protocolo de cooperação com as escolas estaduais que estão com desempenho satisfatório. Guilherme Boulos, do PSOL, foi a Campinas, no interior paulista. Ele caminhou pelo centro comercial e prometeu investimentos na educação. Investir de verdade no ensino fundamental e médio, né, para poder democratizar o acesso dos mais pobres, dos filhos de trabalhadores, para a universidade pública no Brasil. Álvaro Dias, do Podemos, fez caminhada pela cidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo. O candidato falou que vai priorizar a segurança pública. Nós temos que monitorar a faixa de fronteira, porque armamento pesado tem que chegar nas mãos certas, nas mãos do policial. Jair Bolsonaro, do PSL, segue internado na unidade de tratamento semi-intensiva deste hospital de São Paulo. Cabo Daciolo, do Patriota, não teve compromissos de campanha. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência e por me receber também aí na sua casa. E para muita gente, tirar uma selfie é um ato irresistível. Só que tem muita gente sem noção que exagera na hora de fazer esses registros. São fotos em acidentes, situações arriscadas e até velórios. Olha só na reportagem. As chamadas selfies parecem estar em todos os lugares, a qualquer hora. Costumo fazer, assim, na frente do espelho, no meio da rua. Eu faço muita selfie, gosto de filmar. Eu tiro selfie para colocar nas redes sociais. Com tanta selfie por aí, não é difícil achar aquelas, digamos, sem noção, que passam do limite do bom senso. Tem selfie com jiboia, com leão, até com tubarão. Selfie no incêndio, no topo do prédio, parado pela polícia. Tem até selfie com aqueles que já se foram. As pessoas, elas perdem muito o bom senso, eu diria. Tudo a gente tem que analisar, parar para pensar por que a gente vai postar, qual o meu objetivo em postar aquilo, por que eu tô postando aquilo. Eu quero passar o que pro outro postando aquilo. Algumas selfies sem noção chamam tanto a atenção que transformam seus protagonistas em celebridades da internet. E aí, meu irmão? Opa, vamos perguntar, você que é o tiozinho do selfie? Sou eu mesmo. Não, pô. Opa, sou eu mesmo. Eu posso dar um selfie com você, cara? Opa, à vontade, fica à vontade. Deixa eu colocar aqui na câmera aqui. Fica à vontade. Aí. A foto que transformou Zé Carlos, 48 anos, no tiozinho da selfie, foi tirada na época das Olimpíadas do Rio. A tocha olímpica rodava o país e um dia percorreu essa avenida em Osasco, na Grande São Paulo. Essa avenida, essa que é nossa, lotada de gente de todos os lugares, estava muito bonita, a festa estava muito bonita e eu participando, gostando. No
meio da muvuca, Zé Carlos consegue tirar uma foto bem pertinho da tocha. Só que algo sai errado. Seu Zé Carlos estava exatamente aqui na calçada, bem na hora, a menos de 2 metros de onde aconteceu o acidente. Mas o senhor viu o acidente acontecendo e foi lá e tirou? Eu tive até que sair fora do momento que a moto veio pra cima de mim, né? Uhum. E aí eu saí fora, foi quando bateu no motor no policial. O senhor já estava pensando em tirar foto? Já na hora, peguei a câmera, meu celular e fui e tirei a foto, né? O acidente assusta a todos, mas quem rouba a cena é seu Zé Carlos. Ele fica bem no meio da confusão, tirando a selfie. O senhor era uma pessoa que sempre tirava selfie? Não, foi a primeira vez. Primeira vez que tirou uma selfie? Primeira vez que eu tirei essa selfie. Ele sorri e faz questão de registrar o momento. Parece nem aí. Enquanto isso, os policiais feridos recebem os primeiros socorros. O policial estava lá, meu Deus do céu. Foi um acidente, não faltou bom senso? Faltou que muita gente, algumas pessoas falou assim, por que não foi ajudar o policial? Aí eu expliquei, eu não posso ajudar porque eu não sou médico, não sou paramédico. Eu acho que tem uma ambulância aí, eu expliquei a situação. A confusão é tanta que ninguém percebe que seu Zé Carlos está intrometido onde só as equipes de resgate deveriam estar. O selfie é uma coisa assim que eu quero me mostrar, que é uma coisa engraçada, e ter um acidente lá parece que não combina muito. Mas eu fiz inocente, sem essa maldade, pensei só em tirar uma lembrança, uma foto, né? As câmeras de TV compartilham com o mundo todo o momento em que ele consegue a sua lembrança. Ao chegar em casa, já está famoso. Chegaram pra mim, eu vi você na TV, você tá maior sucesso, você tá fazendo um maior sucesso, você não viu você na TV? Eu falei, não vi nada ainda não. Uma fama repentina cercada de polêmica. Muitas críticas, mas também muitos elogios. Mas o senhor concorda com as críticas? Concordo. Eu acho que as críticas é bem-vindo. É uma coisa que, você entendeu? Pra mim, eu acho que se teve crítica, mas teve elogios, que os elogios foi muito mais do que as críticas. Zé Carlos até que gostou de alguns apelidos que ganhou na internet. Passei a ser mito, eu passei a ser o cara, você entendeu? Daí me chamaram, já colocaram na internet, tiozinho da selfie. Aí eu gostei. Essa psicanalista diz que ele errou um pouco a mão. O moço que foi lá tirar foto, a pessoa, ela não se preocupou se a pessoa se machucou, se estava tudo bem. Ela falou assim, opa, tá aqui o momento, vou tirar a foto. A preocupação com o outro ali não existiu. O fato é que a famosa selfie já faz 2 anos e muita gente ainda se lembra do tiozinho aqui em Osasco. E eu me lembro, sim, da selfie que ele tirou. Ele quem é? É o tiozinho do selfie. O senhor lembra dele? Isso, uma grande pessoa. O tiozinho da selfie. Tá. Como é que é? O senhor lembra quem que é? É das Olimpíadas. Tiozinho da selfie, esse mesmo. Enquanto passamos pelo calçadão, seu Zé Carlos registra muitas selfies. Pegou o gosto pela coisa. Seu Zé Carlos trabalha como motorista para a Prefeitura de Osasco, mas mora em Jundiaí, interior de São Paulo. Em casa, fica horas colado ao computador. Gosta das redes sociais. Sempre tô vendo, tem uns comentários, muitos comentários, né? E se diverte quando esbarra com os memes, montagens na internet que brincam com a situação da selfie. Nas brincadeiras, Zé Carlos aparece tirando selfies com maremotos, tornados, no naufrágio do Titanic e até no ataque às Torres Gêmeas, uma das montagens favoritas. Tem muitos memes, tem muitas fotos assim em montagem que eu gostei mesmo. A mãe revela um segredo sobre Zé Carlos. Sempre foi vaidoso, sempre. Muito. Não é pouco não, é muito, viu? É passado da conta. A senhora acha que essa foto, inclusive, ajudou ele a ficar mais vaidoso? Ajudou mais ainda, né? Ficou mais vaidoso e conhecido. Meme da internet. Seu Zé Carlos gostou de virar o tiozinho da selfie. Eu faria tudo de novo, porque eu achei que foi legal, foi muito bom, foi positivo. Faria tudo de novo, sim.
Esse psiquiatra escreveu um livro sobre as selfies. Ele diz que essas fotos estão deixando o narcisismo de algumas pessoas fora de controle. O selfie também acaba que vai levando algumas pessoas a um excesso realmente de narcisismo, de protagonismo e de tentar mostrar-se na cena de uma maneira que capture o olhar do outro e o máximo possível. E daqui a pouquinho tem a segunda parte dessa reportagem super especial e você vai ver aqui no programa também como fazer para tirar aquela foto incrível para bombar nas redes sociais. Você sabia que além da pose precisa de um cenário incrível? Vamos descobrir juntinhos isso aí, porque eu também quero bombar nas redes sociais, viu? Mas antes eu quero contar com o seu carinho e com a sua participação. Por isso, mande a sua foto assistindo o nosso programa para cá. O telefone é esse, é o 997 31 8135. E não se esqueça, precisa do seu nome e da cidade de onde você mora, tá bom? No finalzinho do programa, você pode aparecer aqui na telinha da Rede Família e eu estou esperando o seu carinho. De volta e ao vivo para todo o Brasil, agora são 12h30. Obrigada pelo carinho da sua audiência. E no bloco anterior, nós estávamos falando sobre selfie. E selfie é o que não falta aqui nesse programa. Por isso, se você mandou a sua foto, chegou a hora de aparecer para todo o Brasil aqui no nosso programa. Vamos ver as participações. O Sebastião, um beijo para você de Aracruz. A Neide de Piancó. Beijo para você, Neide, sempre assistindo ao nosso programa. Romão de Tabocá, Piauí. Beijo para você, Romão. A Ana Maria e o Davi Lucas, lá do Tocantins. Super beijo para vocês dois assistindo o nosso programa. Obrigada pelo carinho. E a Yasmin, a linda Yasmin, de Tanque Novo, também lá da Bahia, acompanhando ligadinha aqui no RF com você. A Marli, de Igarapé Miri, lá, é longe essa cidade, né, gente? Beijo pra você. E a Judite e o Liedson, de Boqueirão do Piauí. Beijo para vocês dois também. A Maria de Bom Conselho. Maria, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. O Bruno de Castanhal. Beijo para você, Bruno, sempre ligadinho também aqui no nosso programa. E essas foram algumas das participações. No finalzinho do programa tem muito mais. Se você mandou a sua selfie e ainda não apareceu, não fique triste, tá bom? No final do programa eu coloco todo mundo aqui. E agora a gente vai continuar vendo a reportagem especial sobre a necessidade que as pessoas têm de fazer uma selfie e os exageros que muita gente comete na hora do clique. Vamos ver. Assim como o tiozinho da selfie, Sueli viu a vida mudar por causa de uma foto. A empresária que vive em Natal postou esta imagem com a frase "look de hoje para o velório de uma super amiga". As críticas foram tantas que ela teve que apagar a foto. Só que a repercussão rendeu a ela mais de 200 mil seguidores em uma rede social. Oi, gente, olha com quem eu estou. Toda a rotina de Sueli é agora compartilhada nas redes. Pensa que é fácil, Não é fácil não, gente. A pessoa não tem mais vida. Trabalha o dia inteiro assim, postando tudo. Em casa, ela grava no closet, cheio de bolsas e sapatos. Olha, meninas, esse batom é o que há. Sueli sempre foi uma figura popular em Natal, mesmo antes da foto polêmica. Eu sempre tive uma vida pública, né? Desde os meus 18 anos, quando eu fui Miss Rio Grande do Norte. E depois eu representei o Brasil em vários lugares do mundo, né? Fui Miss Model of the World na Turquia, Miss Turismo Internacional, Mais Bela Mulher Casada de 2011. As redes sociais só viraram um negócio depois do duvidoso look velório.
trabalho virou depois do look. Por incrível que pareça, porque o look velório, ele me deu uma projeção muito grande. Não era a intenção, né? A repercussão pegou a empresária de surpresa. O mundo caiu, né? Eu recebi muitas críticas, muitos elogios, e se eu fosse solteira, eu acho que eu tinha casado de novo, né? Porque também apareceu muito casamento. Então, assim, apareceu um monte de fãs. Ela acredita que a família da amiga não se importou com a postagem. Até hoje, o look do cemitério faz parte do guarda-roupa da empresária. Está lá no passeio ao shopping. Ai, gente, vai arrasar, né? Lindo, amei isso aqui. Nas postagens. E até num local bem mais discreto, diz ter certeza que a amiga não teria ficado chateada. Ela ia morrer de rir, porque ela dava muita risada desse tipo de coisa. Então, ela ia dar muita risada disso tudo. Mas o que dizer de pessoas que arriscam a vida para tirar selfies? Entre 2014 e 2017, 130 pessoas morreram no mundo ao fazer selfies, segundo o estudo da Universidade Carnegie Mellon, dos Estados Unidos. Passa um pouco isso, essa correr risco. As pessoas têm tanto compromisso com a imagem, são tão capturados por exemplo, pelo smartphone, que realmente às vezes elas perdem até a noção da realidade. No Brasil, o caso mais recente é do veterinário Rodolfo Cabrini, de 34 anos. Durante um passeio de barco, ele tentou fazer uma selfie, caiu na água e morreu afogado em um lago de Caldas Novas, Goiás. Se uma selfie em um passeio de barco pode ser fatal, imagine uma registrada durante um tiroteio. Olha a bala comigo! Quem passa aqui pela linha vermelha, uma das vias mais importantes do Rio, já sabe. A qualquer momento pode ser surpreendido por uma troca de tiros. Nas redes sociais, motoristas e passageiros de ônibus compartilham flagrantes dos disparos. Meu Deus do céu. E alguns até selfies no meio do caos. É o caso desse estudante de 25 anos. Henry Wilson estava em um ônibus na linha vermelha quando foi surpreendido por um tiroteio. Você começa a ficar desesperado, porque quando chega um tiroteio, o motorista também não sabe para onde vai, não sabe se é seguro dar ré, não sabe se é seguro ele continuar adiante. Ele diz que fez a selfie para mostrar aos amigos o que viveu. Contei sobre um arrastão que eu passei na Avenida Brasil e eles não acreditaram. Eles falaram, não, isso deve ser mentira. Aí no dia do tiroteio, eu tava baixado no ônibus, eu falei assim, vou mandar foto pra eles pra ver se eles acreditam agora, sabe? Também compartilhei no Facebook também, as pessoas começaram a comentar e isso e aquilo. A turma da faculdade foi pega de surpresa. Quando ele falou pra mim, eu falei, cara, tu é maluco, por que tu não abaixou, se protegeu e tal? Mas ele sempre dá umas dessas, é espontâneo dele. Na mídia social, a foto também chamou atenção. Só você mesmo. Garoto, que loucura! Que menino mais doido! Apesar das postagens em tom de brincadeira, ele se preocupa. O jovem pega todos os dias o mesmo ônibus do tiroteio quando volta da faculdade para casa. O momento é de calma. De início, quando eu pego o ônibus, mas quando eu vou me aproximando, sempre passa a mesma imagem na minha cabeça do que aconteceu naquele momento, sabe? O estudante acha que uma nova selfie ainda pode sair daqui. Eu tiraria uma selfie aqui de novo. Se eu corresse, se eu tivesse fora do perigo. Se eu estivesse vendo, mas estivesse de longe, acho que eu tiraria de novo selfie. E de repente a selfie passou a ter uma importância na vida cotidiana, através das mídias, Instagrams, por exemplo, enorme. E o que se mostra mais como se impondo na sociedade, sendo valorizado na sociedade, não é muito o que a pessoa fala, mas o que a pessoa mostra de imagem. Henry Wilson teve que tirar a foto no tiroteio para comprovar o que viveu. Um outro estudante em Santa Catarina
também usou a selfie como um tipo de prova. Guilherme tem 19 anos, estuda e trabalha em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Só dá conta da correria do dia a dia com a ajuda da moto, comprada há 1 ano e meio. Essa pressa toda terminou em acidente e numa selfie bem inusitada. Eu saí atrasado de casa, né? Tava indo trabalhar, não aqui ainda, no outro emprego. E acabei levando uma fechada e não tinha como eu desviar, então eu me joguei para não bater. Na imagem, ele aparece com um colete cervical, indicando algo mais grave. Mas foi apenas uma precaução dos socorristas. Eu machuquei um pouco a perna, né? Guilherme diz que não fez a selfie para aparecer. O objetivo que eu fiz a selfie era para mandar pro meu chefe, no caso o meu chefe da época, dizendo por que eu não iria trabalhar no dia. Depois do chefe, foi a vez das redes sociais, onde a família recebeu a notícia. Como é que foi quando eles receberam, seus pais viram aquela selfie de ambulância? Eles riram, né? Porque acharam que foi uma coisa grave e não tanto assim. Se você estava fazendo a selfie, não foi grave, né? A entrevista termina e Guilherme não resiste e pede uma selfie. Você sabe onde é que eu vou postar? Vou postar no grupo da sala para pagar uma média, né? Não tem jeito, a selfie veio para ficar. Uma importante marca de smartphones fez um estudo. Até o fim da vida, devemos tirar mais de 25 mil selfies. São 25 mil chances de fazer bonito ou 25 mil chances de ser sem noção. E bastante gente mandou a selfie aqui para o nosso programa. Por isso eu vou colocar mais algumas participações aqui na telinha da Rede Família. Vamos ver a Neide, de Tobias Barreto. Um beijo, Neide. A Gabriela, de Serra Talhada. Um beijo para você, Gabriela. Obrigada pelo carinho. O Antônio, lá de Minas Gerais, Patos de Minas. Super beijo, Antônio. O Vander, de Ipatinga, também lá de Minas Gerais. A Lúcia, aqui de Sumaré, interior de São Paulo. Beijão pra você, Lúcia. Essas foram algumas participações. No finalzinho do programa eu mostro muito mais. E já que estamos falando em selfie, a verdade é que todo mundo quer sair bem na foto, né? Mas para conseguir aquela imagem perfeita e ganhar muitas curtidas nas redes sociais, não basta só uma boa pose, não. É preciso também um ótimo cenário. Olha só as dicas. A jovem faz pose no centro de São Paulo. O namorado dela se esforça, abaixa, se encurva, faz o possível para conseguir aquela foto bonita, mas não agrada. Se é eu que tiro a foto, aí eu sei o meu ângulo. Agora, se é outra pessoa tirando, é mais difícil. Vai na sorte. Ele tenta mais uma vez. Primeira vez eu tava tirando do corpo inteiro dela, eu não tava conseguindo pegar a ponta do prédio, aí depois eu parei de ter tirado o corpo inteiro e comecei a pegar o prédio inteiro, pra não cortar nada. Mas aí eu cortei o corpo dela, no caso, né? E você curtiu? Curti. Vejamos o resultado. Na primeira tentativa... E agora, a foto perfeita. Ficou melhor do que a primeira mesmo. Desde que cada indivíduo passou a ser notícia nas redes sociais, publicando fotos do próprio cotidiano, das comidas favoritas, das viagens e experiências diárias, o visual se tornou tão ou mais importante do que o conteúdo. Se a pessoa foi num casamento, você vai entrar para ver, e aí às vezes você vai navegar e quer chegar na festa e vai ver outras pessoas. E isso é curioso porque com celebridades, isso já é muito comum, natural que a gente, que as pessoas se interessem. Mas isso também acontece com pessoas que originalmente não eram famosas, né? E algumas delas, por conta, da qualidade das imagens e tal, acabaram, crescendo muito em número de seguidores. A moda agora é saber se um lugar é instagramável. A palavra não existe oficialmente, é uma gíria da internet, usada para definir se aquele local oferece cenários que fiquem bonitos na foto. O hotel mais fotografado do mundo é esse, onde o apresentador Fábio Porchat curtiu a lua de mel.
O resort de luxo nas Ilhas Maldivas foi eleito por mais de 120 mil pessoas como o local mais lindo para fotos. Aqui no Brasil, um lugar instagramável é o Pátio do Colégio, em São Paulo. O local de fundação da cidade tem uma relevância histórica que muitos conhecem, mas a popularidade do endereço se dá por conta das fotos que os visitantes compartilham nas redes sociais. É impressionante ver como cada pessoa tem um ponto de vista diferente sobre o mesmo espaço. Para quem está cansado de pensar em cenários, mas quer encher o perfil social com fotos novas, essa exposição na capital paulista tem uma solução criativa. 25 espaços interativos, onde o visitante pode se divertir e produzir uma infinidade de fotos para as redes sociais nas situações mais diversas. Uma ideia ótima, principalmente porque os cenários eles são preparados para isso, com um fundo e ângulos que a gente pode ter várias fotos. A exposição interativa, inspirada em eventos criados nos Estados Unidos exclusivamente para servirem como cenário de fotos para as redes sociais, tem feito o maior sucesso. Já passaram por aqui mais de 5 mil visitantes de todas as idades. E a galera mais jovem, elas sabem o que fazer, né? Exato. Então ela já vem preparada com aqui. Então, por exemplo, na cama é um bumerangue. Então ela já vem com que é o aplicativo que tem que fazer. Ali naquele corredor é o time-lapse, que é um videozinho. Aqui é foto com filtro, ali é foto sem filtro. Então eles já sabem tudo que tem que fazer, é magnífico, né? Ou seja, eles usam o ambiente no melhor que esse ambiente tem a oferecer mesmo. Exatamente. As pessoas vão acompanhando, né, a sua rotina, então elas sabem se você foi viajar, se você está de férias, onde você está, para onde você foi, se hoje você está indo comer uma pizza com alguém, e aí você normalmente escolhe aquela pizzaria. Então tudo que se come, tudo que se fala, tudo que se ouve está nas redes sociais compartilhado. Então as pessoas realmente hoje têm essa preocupação de deixar a vida virtual de uma maneira muito linda. Obrigada pelo carinho da sua audiência e seguimos com o nosso programa. E muitos universitários relatam dificuldades emocionais ou problemas de saúde como depressão e pânico por causa da cobrança para serem bem-sucedidos rapidamente. Esse é o tema da 4ª edição da série especial sobre o vestibular. Vamos ver. Bom na escola, referência no esporte. Mas ser bom nunca foi o suficiente para ele. Eu não aceitava errar, eu sempre quis ser o melhor de tudo que eu fazia. Então eu ia, sei lá, jogar bola na rua, eu queria ser o melhor, videogame eu odiava perder no par ou ímpar, e eu era sempre muito perfeccionista. O medo de não ser o melhor fez Yuri desistir da carreira de atleta profissional. Eu seria um bom jogador na média da população, mas entre os profissionais eu seria um jogador comum. Eu não queria ser esse mais um, eu queria ser o destaque, o melhor. Na universidade passou por vários cursos, educação física, marketing. Entre um projeto e outro, aposta pesado num canal na internet. Agora ele saiu da Conferência Leste. Desde muito cedo, ainda na infância, o Yuri percebeu que não conseguia se ajustar a tantas pressões sociais e familiares, mas principalmente sofria porque não conseguia atingir as próprias expectativas, sempre altas demais, cobranças dentro e fora. Na adolescência e principalmente depois que entrou na faculdade, todos esses conflitos cresceram e viraram uma ansiedade daquelas, difícil de suportar. A sociedade, a família e as pessoas te cobram para que você tenha um grande sucesso, mas que demora anos para você conseguir. Alguns episódios desencadearam crises de ansiedade. Ficar sem ar ou pensar que eu vou desmaiar, a vista ficar escura. Com o tratamento, Yuri percebeu não só a melhora dos sintomas, mas que não estava sozinho nesse tipo de angústia. Uma pesquisa da Associação Nacional das Instituições Federais de Ensino Superior traçou o perfil dos estudantes universitários. Revelou que as desordens e transtornos mentais nessa fase da vida têm números preocupantes.
80% dos estudantes relataram enfrentar alguma dificuldade emocional ou distúrbios como ansiedade, depressão e pânico. Esse psiquiatra e professor da Unicamp explica por que essa fase da vida merece atenção e cuidados. É um momento de definições. Isso já traz muita pressão. As pessoas estão muito ligadas em redes virtuais, sociais, mas com muito poucos amigos, então ela não tem muito com quem falar, com quem dividir. Interação humana, né? Claro, e isso provoca uma sensação de desamparo, de isolamento, que só agrava o problema. Uma pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde comprova que, na maioria dos casos, a depressão e outros transtornos mentais, além do uso abusivo de álcool e drogas, são as principais causas do suicídio. Ao contrário da tristeza, a depressão é muito pesada e persistente. Quem está deprimido não consegue se alegrar se sair para uma pizza. Não acha graça na piada. Então, a depressão é persistente, a depressão bloqueia e a depressão faz a pessoa se sentir com muito medo, muito insegura. O estudo feito entre os universitários brasileiros mostrou que 10% deles têm ideia de morte e pensamentos suicidas. Nenhuma sociedade, em nenhum momento da história, conseguiu zerar o número de suicídios. Então, o suicídio é um fenômeno humano. Mas será que há uma parcela de mortes que a gente poderia evitar? Sim. Até entrar numa das universidades mais concorridas e respeitadas do país, a USP, o filho dessa professora não emitia nenhum sinal de perigo. Gostava de passear, de encontrar com os amigos, gostava da vida, do mundo, de tudo. Durante o curso de Ciências Sociais, Marcelo se envolveu em movimentos políticos, se sentia inconformado com questões sociais. A questão dos negros, a questão da política do Brasil atualmente. Ele tinha muita pressa que as coisas fossem resolvidas. A angústia cresceu no decorrer do primeiro semestre do ano. Depois de um momento de estresse agudo, o estudante teve o que a mãe considera um surto. O rosto da pessoa que não está ali. Quando a pessoa começa a entrar numa doença psiquiátrica mesmo, o rosto não estava ali, um olhar parado. Com o apoio dos pais, Marcelo se afastou do curso para fazer tratamento. Eu tô com a matrícula trancada porque eu não estava muito bem da cabeça. Esses dias a médica me declarou como esquizofrênico. A verdade é que eu só tenho insônia e acho que talvez déficit de atenção, TDAH. Marcelo chegou a compartilhar nas redes sociais os problemas que se tornaram recorrentes no mundo acadêmico. Eu cheguei, a professora estava trocando ideia com a turma e o assunto era o quanto vários e vários alunos nos últimos semestres do curso de Ciências Sociais apresentaram atestado por problema psiquiátrico. Um bagulho pesado, depressão, várias coisas. O estudante se matou há um mês, aos 20 anos de idade, deixando planos, sonhos e uma família devastada. Você pensa, né? Será que eu falhei em algum momento? Será que faltou alguma coisa? Casos como o de Marcelo e tantos outros levaram algumas universidades públicas brasileiras a não só discutirem o assunto com mais seriedade, mas também investirem em projetos de prevenção. Aqui na USP, por exemplo, foi criado inclusive um escritório de saúde mental. O primeiro contato é feito pela internet mesmo, com total sigilo e anonimato. E nós vamos ficando por aqui. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Não vai dar tempo de colocar as fotos, mas amanhã eu coloco. Então eu conto com o seu carinho, com a sua audiência. Uma ótima quinta-feira para você e toda a sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Super beijo.